Doutor, se você puder, por gentileza, nos contar para quem está nos assistindo hoje aqui, como é que começou essa sua jornada nesse campo tão profundo aí entre ciência, espiritualidade, medicinas da floresta, e o que te motivou a estudar o potencial terapêutico dos cogumelos? Então, essa história começou bem antes dos cogumelos, começou com a ayahuasca. Eu era um jovenzinho, um jovem psiquiatra, isso foi em 82, e, assim, numa conversa com outros psiquiatras, a gente estava acampando numa praia, alguém falou da ayahuasca, que eu nunca tinha ouvido falar. E a conversa chegou assim, que de uma amiga dele, que era médica também, patologista no Acre. Caramba. E que tinha bebido um chá que era conhecido lá como cinema de índio. Cinema de índio? Caramba. Porque os indígenas tomavam e viviam muitas coisas e tudo. Mas o que me chamou a atenção no relato é que disse que chegou nessa primeira vez assim, com uma substância alucinógena, que é um termo banido hoje. Sim. E que se a pessoa chamasse e precisasse, ela levantava, dizia o nome e continuava fazendo as coisas. Aquilo eu achei muito estranho. Um alucinógeno que a pessoa não perdia a consciência e ficava... Enfim, me chamou a atenção. E aí, um mês depois, se é que deu isso, os algoritmos cósmicos trouxeram o tema dentro da minha casa. Caramba! Que era uma madrinha de casamento, do meu primeiro casamento, estava jantando em casa, e ela, já no fim da conversa, falou assim, eu estou participando de um centro espírita. Eu falei, centro espírita? Ela falou, mas é um centro espírita diferente. A gente bebe um chá e todo mundo vira médium. Eu achei interessante aquilo. Eu falei, mas como é o nome desse chá? Aí ela deu o meu nome que eu tinha ouvido. É o Asca e tal. Eu falei, eu estou querendo ir lá conhecer. Porque tinha me chamado muita atenção. Mas da segunda vez eu senti quase que um chamado. E também não foi muito difícil, muito pouco tempo depois, estava eu e a minha primeira esposa passando por essa experiência. Na casa, muito bem acolhido, numa casa de umas pessoas, pouca gente. Foi muito bom, foi muito bem a minha primeira experiência. Como que foi para eles receberem um médico? Porque até então, né, naquela época, se eu não me engano, não era tão comum. Exato. Né? Tinha todo... Se hoje em dia já tem um pré-conceito, imagina naquela época. Então, isso depois eu entendi por que foi tão fácil. E aí, como eu fui pela primeira vez, eu achei fantástico o que me aconteceu, né? Os insights que eu tive uma verdadeira epifania ali. Eu entendi que o homem não tem espírito, ele é um espírito. Uhum. Eu era agnóstico e, de repente, aquilo mudou completamente, entendi de um jeito visceral. Eu senti a presença divina, foi uma experiência maravilhosa. E aí eu resolvi ficar. Falei, eu tenho alguma coisa que eu preciso conhecer aqui e tal. E mais para frente eu fui conhecer a organização que me recebeu e foi a União do Vegetal e ela foi criada por um sábio, um mestre, caboclo, era um seringueiro, de uma sabedoria incrível. E ele lá atrás, ele tinha dito o seguinte, quando chegar alguma autoridade civil, militar, religiosa, ou algum médico, eles não precisam entrar na fila, recebam, né? Porque essas pessoas, ela vivia num limbo, era uma coisa que não podia ser permitida, mas também não era exatamente proibida. E ele sabia, e ele disse com essas palavras, um dia os médicos podem ajudar ou prejudicar a legalização dessa substância. Sim. E anos depois, eu estava lá no momento da legalização. Caramba. Eu era conselheiro do Conselho Federal de Entorpecentes quando a gente aprovou o uso da ayahuasca. E, então eu entendi por que facilitaram a minha chegada. Não a minha, a dos médicos, qualquer médico.
E eu pude participar do processo de legalização dessa bebida, que hoje ela goza do status de juridicamente legal no país para uso ritualístico. Para uso terapêutico, aí é que está. Aí esbarra na Anvisa, esbarra na saúde, e aí precisa de comprovações para poder legalizar. Então, ela é legalizada, a ayahuasca, para uso para uso religioso, mas não terapêutico. Anos depois, muitos anos depois, eu, por essa filia com os enteógenos, tudo que eu podia estudar, caía na minha mão, eu estudava e comecei a estudar a psilocibina. Quando, no momento da epidemia, da pandemia, eu já estava na minha segunda Covid. Já tinha pego uma, peguei a segunda e fiquei com aquele efeito colateral que era daquela variante Ômicron, que era o brain fog. O que seria isso? Brain fog é um cérebro esfumaçado. Era um efeito colateral que você ficava meio zureta, meio assim, esquecia as coisas e ficava meio pastel. Assim. E eu tinha me divertido muito com a minha filha, que também é médica, e que tinha pego o brain fog. Eu ri muito dela, que ela é brilhante. E ela ficava meio esquecia as coisas, a gente ria muito, porque sabia que isso ia passar. E eu estava estudando isso e vi o uso de microdoses, uma pesquisa, um trabalho feito de uso de microdoses para tratar brain fog. Eu falei, já estava estudando há um tempo a psilocibina, eu falei, vou experimentar em mim. Foi o cobaia ali. Fui o cobaia de mim mesmo. Tem que ser. Com os enteógenos, os estudos não podem ser só teóricos, você tem que entender, mas era um tratamento como microdose, ou doses subpsicodélicas, que é para não ter nenhuma psicodelia e tratar como se fosse um medicamento de farmácia, porque ela tem uma molécula muito parecida com a molécula da serotonina. E todos os antidepressivos, quase todos, não todos, os mais clássicos, eles têm parecida essa molécula que tem a ver com a serotonina. Eles trabalham na via serotoninérgica. Então, essas substâncias começaram a ser estudadas para tratar essas doenças. Né? Mas tudo em pesquisa. E aí eu comecei a fazer esse ensaio clínico em mim mesmo. Nessa época, eu me lembro que eu trabalhava em 5 cidades diferentes todo mês, sendo que 3 eram no Amazonas, uma no litoral aqui de São Paulo e outra na capital. Isso todo mês. Nessa época eu fazia isso. E era uma época que estava todo mundo muito irritado da pandemia, as comissárias de bordo, as pessoas no aeroporto, tudo com máscara. Era muito chato. Aquele isolamento, né? Aquele isolamento, as pessoas muito nervosas e tal. Aí eu comecei a usar a microdose, e aí quando eu percebi, eu estava alegre, feliz, esperto, sem o brain fog, sumiu, fazendo aquele monte de viagem, assim, sem me irritar, às vezes apartando briga em aeroporto. Mas eram cogumelos mesmo? Não. Como que é a microdose? Como que se toma ela? É o cogumelo, ele é desidratado. Certo. Assim, e aí pesado, porque a gente tem todo um estudo de dose, porque a dose tem que ser subpsicodélica, ela não pode dar nenhum barato, que é para você ter uma vida funcional. Né? Esse é um tipo de uso. O outro tipo de uso é como se faz com a ayahuasca, que é a macrodose, que é um uso cerimonial. Teoricamente, é o seguinte, microdose, que o nome não é muito feliz, porque não é bem micro. Né? Micro a gente fala quando fala de LSD, aí são porções milesimais. Né? Então, o nome mais adequado é dose subpsicodélica, pelo menos eu acho. Então, ela vai de 100 a 500 miligramas. Então, isso é considerado microdose, dose subpsicodélica, que se usa para tratar como se fosse um medicamento, só que sem os efeitos colaterais. Sem os efeitos colaterais. Não tem efeito colateral. E a outra logística que ela apresenta é em doses maiores, macrodoses,
que é onde mais tem pesquisas para pessoas. Por incrível que pareça. Porque a ciência se interessa com essa macrodose, porque ali acontece uma coisa meio misteriosa, interessante, que hoje a ciência já admite que quanto maior é a experiência espiritual, maior é também o resultado no dia seguinte, na semana seguinte. Quanto maior o nível de experiência espiritual, que elas não são induzidas, ela vem de dentro para fora. A ayahuasca, ela tem sempre uma sugestão religiosa, ou judaico-cristã, ou sincrética com a selva, ou umbandista, ou budista, ou indiana. Sempre tem uma sugestão espiritual. A psilocibina, assim, dentro do contexto de pesquisa terapêutica, nenhum. Pelo contrário. Não faz parte de um ritual. Né? E eu trabalho até quando faço esses estudos de maneira ritualística, mas sem indução, com músicas, só com som, porque o som é muito importante. A experiência com sound healing, aqueles sons de cura, aqueles tambores. Sound healing, né? O sound healing pode levar a pessoa em lugares... Então, ondas beta, né? Isso, então tem todo um trabalho sonoro ali com isso. E uma experiência guiada como essa, a pessoa pode mudar a vida dela. E o que faz com que ela mude? O que acontece no cérebro para que isso aconteça, essa epifania? Duas coisas acontecem. A neurogênese, fabricação de novos neurônios. E a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Os velhos neurônios reconectando, fazendo novas conexões. Então, no momento da psicodelia, estou falando da macrodose, não da microdose, há uma chuva de neuroplasticidade em que o cérebro começa a conversar com partes que normalmente ele não fala, dando, na prática, um novo olhar para o mundo, ou por uma dor, por um trauma, por um abandono. Ele pode ser guiado, orientado para ir buscar, que é para cura. Nós estamos falando de pesquisas para normatizar. E naquele momento em que ele vai naquele fato traumático, o cérebro dele tem uma outra percepção daquilo. E acontece uma coisa muito interessante. Nós temos uma estrutura no cérebro que é chamada de rede neural padrão. Essa rede neural padrão é hardware, é disco duro, faz cérebro, é neurônio. Ela é responsável pela nossa identidade. E dentro da construção da nossa identidade existe a relação com o outro. Então, essa estrutura regula a nossa relação com o outro, nossa vida em sociedade, o que vão pensar de mim. De repente, eu comi um sanduba lá que deu uma austral, está dando uns gases aqui. O que me impede de eu deselegantemente, na maior cara de pau, dar um arroto aqui? Só é... Sim. A rede neural padrão. Entendi. Porque você fica com vergonha do que vão achar de você. Censura. O que vão achar de mim? Isso não é adequado. Então, ela é responsável pelo passado, pela noção do futuro e por essa noção do social que faz a construção da identidade. Pois bem, assim, se a gente for simplificar, a rede neural padrão é a casa do ego. Nossa, muito bom, hein? Quando vem a psicodelia, a rede neural padrão buga, cai, concomitante uma chuva de neuroplasticidade, colocando novas ideias, ao ponto da gente poder visitar algo muito dolorido e, de maneira amorosa, tranquila, poder ressignificar aquilo, de pegar um conflito. Um trabalho que eu li lá há muito tempo era a história de uma mulher abusada sexualmente durante muito tempo por alguém que ela confiava, um avô, um tio, não me lembro mais. E quando ela descobriu o que estava acontecendo, aí, nossa, culpa, o trauma, e a culpa, porque ela sentia prazer naquilo.
Claro. Nossa. Claro, era alguém que ela confiava no colo e que ficava fazendo carinho na genitália dela. Ela não tinha a menor noção de pecado, de que era errado, porque aquilo começou quando ela era muito criança. Bom, problema, trauma, vida sexual, zero. Aí foi fazer esse trabalho, por acaso, com psilocibina. É uma pesquisa americana, era uma paciente americana, chegou no fato raiz, na primeira vez que o vovô, sei lá eu quem, estava manipulando ela, mexendo nela, abusando dela no colo, ela viu, ela intuiu, ela não tinha dado para isso, empaticamente, que aquele algoz, que aquele cara era também uma vítima. Que ele muito provavelmente estava replicando um comportamento que tinha sido feito com ele em tenra idade. Ela não tinha dado para isso. Bingo! Nem toda criança abusada vai se tornar um adulto abusador. Mas se você for ver na história de todo adulto abusador, tem muito provavelmente uma história, nem que esteja enclausurada no inconsciente, mas é muito comum ter um caso de abuso sexual. E ela empaticamente, amorosamente, ela perdoou o seu algoz. No momento que ela perdoa o seu algoz, todo o problema dela se dissolveu, porque o problema dela era a culpa que ela tinha pelo prazer que ela sentiu nisso. E, de uma hora Deu para um outra, clique. clac, virou tudo e ela passou a ter uma vida sexual saudável. Curou. Nossa. Então, como é que aconteceu isso? Caiu a rede neural padrão, a crítica, o desejo de vingança, o sofrimento, a noção de sofrimento que aquele cara tinha causado na vida dela, tudo aquilo se apagou, porque tudo aquilo era do ego, brotou uma amorosidade. E isso pode acontecer, é isso que acontece. E outro tipo de experiência, que é o que justifica o nome enteógeno, é um desejo, um encontro com a sacralidade nessas experiências. Independente de se tem religião, se não tem, ou se alguma coisa foi falada de dentro para fora, né? Uma comunhão com o sagrado, com a natureza. E isso é altamente terapêutico. Porque as pessoas, eu posso dizer da minha própria experiência, que já tive isso mais do que uma vez, de se sentir no colo de Deus. Como se você estivesse sendo ninado, sei lá, a coisa mais simples para poder explicar, porque é uma sensação que é muito difícil de colocar em palavras. Aliás, tem uma máxima na psicodelia, que é quando uma pessoa quer contar para o outro uma experiência enteógena, não tem palavra que explica. É muito pessoal, né? Quando uma pessoa quer contar para um outro que já teve uma experiência com enteógeno, não precisa de palavra nenhuma. O outro já sabe o que é. Porque é uma coisa que transcende a organização dos 5 sentidos. A gente tem, por exemplo, uma coisa que chama sinestesia. O que é a sinestesia? Sinestesia é uma mistura dos sentidos, dos 5 sentidos. Você enxerga um som. Você sente um gosto de saudades. Sinestesia. Você mistura os sentidos, né? E nesse contato com o sagrado, isso a gente se une, se dissolve o ego e a gente vira Deus. Então, você imagina uma pessoa que já passou da fase de querer morrer, já começou a pesquisar na internet como é que vai se matar. Porque não tem nada que livra. Já tentou vários medicamentos, já fez, desistiu. E se ele passa por uma experiência dessa, tudo pode mudar de uma hora para outra. Se ele passa o que eu passei, de me sentir uno com o Criador, essa pessoa nunca mais vai pensar em se matar. Não tem o menor sentido, não cabe dentro de uma mesma alma essas duas experiências, ser Deus e querer morrer, e querer se matar. A vontade de se matar está no ego, então. Está no ego, acumulado por sofrimento, por desesperança, por tentativas de sair daquilo, e que de repente brota. O nome enteógeno significa isso. Theos, Deus, genos, criador, geração.
Gênesis, do Sim. mundo, a criação. Então, é criação de um Deus dentro. Isso é que significa enteógeno. Esse termo foi cunhado em 1978 por um grupo de cientistas, e entre eles o que mais se notabilizou foi o Gordon Wasson, que era um micologista, que não estudava macaco, estudava os fungos, né? Micologista, e em proposta de derrubar ou desacostumar com os termos que era usado antes, que era usado, por exemplo, alucinógeno, gerador da alucinação. Então, hoje, o conhecimento científico sabe já que aquelas visões elas têm um conteúdo emocional, têm um conteúdo simbólico, têm um conteúdo espiritual e não tem nada a ver com alucinação. Então, aquele termo tinha que ser esquecido. E o primeiro termo, então, que foi criado pelo Hoffman, o Albert Hoffman, o cara que descobriu o LSD, ele se contaminou por acidente. E ele se imagina Sério? um cara tomar uma bela dose de ácido sem saber. E que, de repente, aquilo... Imagina. Imagina. Então, o primeiro nome que o Hoffman deu foi psicotomimético. Que é isso? Aquele que mimetiza uma psicose, que é igual ficar louco. Então, para substituir esses nomes, esse grupo de cientistas que vinham estudando os povos originários, porque isso é novo para a ciência nossa. Mas essas substâncias têm usos milenares. A própria psilocibina tem provas arqueológicas aqui, pelo menos a mais antiga que eu tive notícia, pode ser que tenha a mais antiga até, de 3.700 anos antes de Cristo, o uso cerimonial desses cogumelos. Então, era exatamente esse ponto que eu ia entrar, porque já vi conteúdos que dizem que o cérebro humano, ele tomou a proporção atual, né? Ele teve essa expansão dado os nossos antepassados lá atrás, há centenas de milhares de anos atrás, terem começado a consumir cogumelinhos no meio da floresta. Então é a dúvida que eu trago para você. Existem, de fato, registros históricos que trazem essa relação tanto do ponto de vista da ciência quanto da espiritualidade? Então, isso que você falou É uma mito. teoria, É uma teoria. do Terence McKenna, muito interessante, que é chamada de a teoria do macaco chapado. Muito Chocosamente, assim, humoradamente. Mas é bem isso que você falou. Que tinha uma época, há muitos anos lá, antes do Homo sapiens. antes assim. do Homo sapiens, que o Homo sapiens teria evoluído dessa experiência. Nossa. É uma teoria que não tem como provar. Mas até a tese dele, né, a teoria dele, que era que esses macacos começaram a comer esses cogumelos enteógenos, que não tinha esse termo antes, psicodélicos, psicoativos, sei lá. E pela neurogênese, eles foram estimulando o seu córtex cerebral. Eles foram criando um cérebro mais parecido com o cérebro humano e foram criando habilidades de usar ferramentas e se distanciar dos outros animais e que, teoricamente, teria dado essa tribo, essa linha, dando origem aos hominídeos primeiros, lá os primatas. Então não falei nada errado. Realmente Não, tem alguém que não. teorizou isso. Não, é isso. É conhecido isso como a teoria do macaco chapado. É isso aí. Mas também existem outros registros históricos, né? Como você vinha falando. Então, sempre ligado à função que essa substância tem de serem pontífices. O que é um pontífice? Aquele que faz a ponte do mundo material para o mundo espiritual. O Papa é um pontífice. Um pai de santo pode ser um pontífice. Um pastor, sei lá, todo aquele que se propõe a fazer essa intermediação ou essa facilitação para se chegar ao mundo sagrado. E eles são pontífices, essas substâncias. Seja o peiote, seja a ayahuasca, seja a psilocibina, seja a ibogaína, especialmente esses que são
naturais que foram feitos pelo grande laboratório, a natureza, eles sempre tiveram essa característica de fazer essa ponte. E isso é terapêutico. Então, a pergunta que a gente faz é que se os remédios não estão curando, se os fármacos não estão curando, a gente deveria pelo menos olhar por um outro lado e perceber que a cura não esteja somente na química, mas na alma. Do ponto de vista pessoal, assim, hoje tem mais de 300... Isso não é um ponto de vista pessoal, não. Isso é o que eu vou falar depois. Isso é estatística. Certo. Mais de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Hoje, só hoje, 38 pessoas vão se suicidar no Brasil. Caramba. Isso, informação do SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. 38 pessoas. Nós, no Brasil, somos o campeão de ansiedade no mundo. E um dos primeiros lugares de depressão. Então, a situação está delicada. O problema pode estar na alma, não no corpo. Então, por que está tendo tanta doença? Hoje, no Brasil isso, em cada 6 pessoas, uma está usando remédio psiquiátrico. Quase 20%. Uma. Absurdo. Em 6. Então, o que está acontecendo? Porque essa é a verdadeira pandemia. Uma pandemia de saúde mental, de falta de saúde mental. Então, por que nós estamos chegando nisso? Um ponto de vista pessoal, não tem uma causa, seria muito leviano você dizer, é por conta disso. Mas uma das causas que eu acho que a gente precisa considerar é a distância que o ser humano foi criando dele mesmo, da sua própria essência, da sua própria origem. E onde você acha que começou isso, né? Porque os nossos povos originários, eles tinham uma grande relação com esse grande laboratório que é a natureza, como você disse. E passando um corte para o tempo atual, né? Isso não acontece. Onde que será que o ser humano ele se perdeu e para ficar tão distante de si mesmo? Olha, existem muitas histórias oficiais, muitas histórias não oficiais sobre o rumo do ser humano em cima desse planeta. Já houve época que conta-se que tivemos civilizações altamente tecnológicas, com conhecimento, por exemplo, os Atlantes, que tinham conhecimento científico e espiritual. Não precisamos ir tão longe, ou tão miticamente ou misticamente nos Atlantes, mas o Egito Antigo. Eram detentores de uma sabedoria, de uma tecnologia que era uma ciência sagrada. E a pergunta é, se a gente já teve essa comunhão entre ciência e espiritualidade, se nós já tivemos uma política mais justa, um outro tipo de civilização, por que a gente perdeu isso? Ou também tem muito arriscado dizer foi por isso. Mas uma das coisas que a gente observa é a ganância, é a necessidade de, mesmo tudo estando bom, querer estar melhor ainda e só para mim. Eu vou vender pelo preço que eu comprei. Mas eu confesso que eu nunca mais esqueci isso que eu ouvi. Foi num curso de Cabala que eu fiz numa sinagoga aqui em São Paulo há muitos anos, por um rabino bem importante, que hoje ele está em Nova York, não está mais aqui. Numa das aulas, esse rabino falou sobre algumas coisas que a gente achava que eram mitos. Muito doido isso. Muito doido não, muito lúcido, eu acho. Não tem nada de doido isso. Mas é chocante. Ele dizia assim, tudo aquilo que a gente acha que é animal mítico, tipo centauro, sátiro, tudo isso foram experiências de engenharia genética. Esses bichos existiram mesmo. Uau! Aí ele falou assim, a Torre de Babel, que a Bíblia coloca como... Aquilo não é um símbolo. Aquilo foi uma tecnologia de comunicação intergaláctica.
mas que o povo que dominava essa tecnologia estava querendo oprimir todos os outros, porque eles tinham esse poder de se comunicar com seres de outro nível de consciência. E foi aí que uma lei maior acabou, destruindo tudo, porque não souberam usar essa sabedoria. Como foi para você ouvir isso? Foi altamente impactante, porque eu nunca consegui entender a história da Torre de Babel, que símbolo. E aquilo, para mim, tinha mais coisas ali. Porque eu tenho até um livro escrito que chama-se A Senhora e o Menino, que é sobre os evangelhos, assim. Então, quando eu comecei a me espiritualizar, eu fui estudar a Bíblia, mas não com um cunho, entender, procurar mesmo a minha compreensão daquilo. Porque eu tenho comigo que tem 3 tipos de compreensão quando a gente estuda assuntos místicos. Existe a compreensão da pedra, que é a compreensão literal. Então, Moisés pegou o povo dele, subiu na montanha, e é como se aquilo fosse uma reportagem. Uhum. Existe a interpretação do vinho, que o nome já diz, é uma interpretação. Então, Moisés é o eu sou, o faraó, os egípcios, é o ego que procurava, enfim, entender aquilo como uma metáfora. E existe a compreensão da água, que é entrar no mistério absoluto, que é para poucos. Eu nunca, talvez algumas vezes tive alguns lampejos de dizer, nossa, isso é assim. Mas a compreensão da água, eu acho que é para poucos. Por que a compreensão da água? Porque ela vai entender o mistério como ele é. O que seria a compreensão da água, perdão? Só alguém que tem a compreensão da água que poderia te explicar. Por exemplo, eu pego a história de Moisés, então a da pedra vê que aquilo foi uma reportagem. Se eu pego a compreensão do vinho, tudo aquilo é a história de um ser humano tentando se libertar do deserto dele mesmo e para chegar ao nível de consciência. E a compreensão da água é aquilo que realmente é, que eu não sei o que é. Mas é um nível de compreensão onde não há interpretação, onde se encontra com o da coisa. Com a verdade absoluta. Com a verdade absoluta. Então, eu não gosto muito da compreensão da pedra, ela não me satisfaz. Então, quando eu vi essa história do Rabino sobre a história da Torre de Babel, eu falei, cara, essa é uma compreensão que me satisfaz. E que, para mim, estava beirando mais a da água do que a do vinho. Entendi. Já que a da pedra nem, pedra nem não te satisfaz. Não, nem é mesmo. Eu queria entender que símbolo é esse. E eles falou uma coisa que saiu do vinho e foi para a água. Entendi. Era uma torre de comunicação intergaláctica. Cara, imagina isso. A gente ter uma estação, uma internet que fala com outros povos, com outras civilizações, em outras dimensões. Estou nem falando de galáxias, estou falando de outras dimensões. E, doutor, você acha que hoje, olhando para hoje, a nossa ciência ela está próxima de provar a existência de que nós temos alma? Olha, voltando ao assunto dos psicodélicos, é muito interessante de que os enteógenos, a ciência já admite a experiência epifânica, a epifania, a experiência espiritual e o valor que ela tem na transformação. Então, ciência e espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, estão começando a conversar para poder entender o comportamento de como essas substâncias fazem isso no cérebro humano. Porque, de uma maneira muito interessante, mesmo as microdoses de psilocibina orientam a pessoa para uma visão mais amorosa, mais otimista, mais solidária. Mas ainda não se sabe o porquê? Então, como que vai explicar que molecularmente vai despertar para todo mundo que experimenta esse tipo de sentimento? É uma característica dessa substância. É um mistério ainda isso. Ainda é um mistério. De por como que isso acontece. Mas o fato é que, puxa,
quem experimenta, quem bebe ayahuasca, sabe disso. Sabe disso, né? Que dá uma amorosidade, uma boa vontade, um desejo de reforma, que vem de dentro, de fazer as coisas melhores. Eu, como estudo isso, e como te disse, é impossível estudar isso só em livro. Porque a gente expande a consciência e tem que entender esses processos. Então, eu faço uso das microdoses e dentro de protocolos científicos, com intervalos e tal. E nesse momento, eu estou acabando de vir de uma pausa de 2 meses e voltei a tomar as microdoses, que são absolutamente funcionais. E assim, continuo fazendo tudo. É impressionante como melhora a minha performance cognitiva. Eu trabalho. Essa ida para o Ceará, que eu estava até comentando aqui em off, é por conta de que ou eu faço isso agora, eu entro em burnout. Sim. Porque eu tenho 71 anos, eu trabalho pra caramba. Acho que eu nunca trabalhei tanto como atualmente, e faço diversas coisas. E eu acredito que, claro, eu tenho uma alma jovem, eu sou uma pessoa animada, mas se não fosse as microdoses, com certeza a minha performance não seria a mesma. E a gente consegue fazer uma distinção entre a DMT e a psilocibina? Sim. Outro dia, foi interessante que outro dia uma jornalista me fez essa pergunta. Ela não perguntou diretamente da DMT, mas ela me perguntou assim, qual é a diferença da ayahuasca e da psilocibina? A ayahuasca é que contém o DMT, não é só o DMT, mas ela é o princípio ativo mais conhecido. E ela fez praticamente a mesma pergunta, só que de outra maneira. E eu peguei aquele dia, a gente já estava conversando há um tempo, tal, aí eu peguei e falei para ela, falei assim, ó, elas são primas e irmãs. E que, em uma época da vida dela, elas moraram juntas na casa da avó por alguns anos. Aí a jornalista perguntou, o quê? Explica. Eu falei, vou explicar. Elas são primas, que são da mesma família mesmo. Ambas são consideradas enteógenos, psicodélicos, são substâncias que atuam no cérebro do mesmo jeito. Então por isso que elas são primas e irmãs. Elas moraram na casa da avó durante anos, e eu só não disse o nome da avó, que é a Dona Consciência. Então, elas têm no DNA da família despertar a consciência. Assim como também o peiote. Assim como todos os enteógenos, principalmente naturais. Assim. Mas a gente consegue dizer se elas atuam de forma diferente no cérebro? Ou no âmbito medicinal, da medicina, Não, da ciência, a gente consegue analisar se elas atuam de maneiras... São parecidas, como você falou, que elas são primas, mas tem alguma diferença que a gente consegue enxergar? Tem que você pode ver no próprio... nos efeitos que ela traz. Então, a psilocibina... Vamos dizer... Me veio uma coisa agora pela primeira vez também. Assim... A psilocibina tá para o cão, assim como a ayahuasca tá para o gato. A psilocibina é mais obediente, no sentido... Por isso, ela tá sendo estudada com mais propriedade para terapia induzida, porque a gente pode, como aquele caso que eu contei, induzir a pessoa a ir para um determinado trauma e, através de a preparação... E, durante a psicodelia, ela vai lá, desembaraça, porque a PAP, a psicoterapia assistida com psicodélico, ela tem a preparação, a indução e a integração. E a psilocibina é bem mais possível fazer isso. Com a ayahuasca... Já é mais teimoso, um gato teimoso. Não, é assim, ela vai quando ela vai para onde ela quer, ela te leva para onde ela quer. A psilocibina, ela pode ser mais... Tem um padrão. Não dá para falar um padrão, mas há mais facilidade de dirigir ela para cura, para trauma, para desatar nó. Não que a ayahuasca não faça disso, mas vai com esse intuito, ela vai para outro lugar, vai te apresentar outra Você coisa. já ouviu falar que o DMT é considerado
conhecido por uma molécula do espírito? Sim, sim. Isso aí foi proposto por Rick Strassman, que é o cara que fez pesquisas e descobriu que existe o DMT dentro de nós, fabricado pela nossa pineal. Caramba. E é muito interessante. Ele descobriu, nos trabalhos dele, que existe... Olha que incrível isso, o trabalho desse cara. Incrível não, perfeitamente incrível, que Sim. maravilhoso. Sim. Usei a palavra errada aqui. Que no momento do nascimento e no momento da morte, a glândula pineal dá uma descarga de DMT na corrente sanguínea e nós temos uma experiência enteogênica para poder aprender a morrer e aprender a poder a nascer. E que, na verdade, é a mesma coisa. O nascimento não deixa de ser uma morte, né? E uma morte não deixa de ser um nascimento. Nossa, Muito perfeito. É? Muito Nasce, morre para cá, nasce para lá. Morre para lá, nasce para cá. E para essa passagem ser compreendida, precisa de uma expansão de consciência e a própria natureza se encarregou de dar essa descarga de DMT pela pineal. Então, a pineal tem essa responsabilidade, por isso chamada de glândula de espírito, mas também tem as camadas de hematita, que é a tese de doutorado do Dr. Sérgio Oliveira, dali da USP, que explica que a pineal é a sede da mediunidade. E eu li o trabalho dele. Ele veio aqui, inclusive. Veio aqui já? Veio, Dr. Sérgio Felipe. Então, Um gênio. Sérgio Felipe, Sérgio Oliveira. Sérgio Felipe. Ele é um De gênio. Oliveira. De Oliveira. Tá certo, os dois estão certos. Tá certo, é isso mesmo. E eu li o trabalho dele e, incrível, explica a mediunidade através da pineal. Então, a pineal, assim, tem vários motivos. E o que é pineal? Ela tem a ver com pinha. Inclusive, aquelas camadinhas da pinha é que tem a ver com as placas de, acho que hematita, sei lá, que dá a mediunidade. E olha que interessante, em diversos lugares essa pinha aparece. Cenas etruscas. No Antigo Egito, né? No Antigo Egito, dos caldeus. No caduceu do Papa tem uma pinha. No Vaticano, em alguns lugares, tem essa pinha. Então, ela tem essa representação. E, misteriosamente, de povos antigos, elas estão sempre colocadas em lugares sagrados, a pinha. Que a pineal tem esse nome porque ela parece uma pinha, só que pequenininha. Olha que incrível isso. Então, ela é, sem dúvida, a glândula. E tem muitas espiritual. pessoas que falam que ela, hoje, no ser humano atual, ela está calcificada, né? O que você tem para dizer sobre isso? Isso aí é uma história. Aquilo que ele tem as histórias oficiais, tem as histórias do mundo paralelo e tem as histórias da teoria da conspiração. Essa faz parte da teoria da conspiração. De que não é interessante que, para os mandantes do mundo, uma população consciente. Uma população consciente aí fica imanobrável. Sim. Precisa da massa, né? Do pão e circo. Exatamente. Então, nenhum governante, assim, que a gente sabe, dos conhecidos, assim, que governar um povo inteligente e sábio, porque um povo sábio e inteligente caminha mais para a anarquia do que para qualquer CIA, ou democracia, ou tirania, qualquer IA. Né? Então, que um plano de emburrecer as pessoas para que elas continuem domináveis. E uma das histórias... É bem plausível a história, né? Não é? Não é tão teoria da conspiração. Mas aí vem a paulada. Que uma das maneiras de fazer isso é fluorar o corpo. E, por isso, as águas são fluoradas com desculpa de que aquilo é bom para os dentes. O flúor. O flúor. E esse flúor emburrece as pessoas. E, consequentemente, calcifica. Isso. Por calcificar
a pineal, deixa as pessoas... Quando eu digo burra, não estou falando da cognição. É consciência. Mais ligado à Matrix. Uhum. Porque pensa o seguinte, tudo que nós construímos, os processos cognitivos, foi baseado nos 5 sentidos. Naquilo que a gente vê, naquilo que a gente cheira, naquilo que a gente degusta, naquilo que a gente toca, naquilo que a gente ouve. Só que essas 5 portas na percepção são muito poucas para poder entender a realidade. Por isso que quando eu falo sobre os psicodélicos, eu falo em normatização e não em legalização. Porque a legalização tem a ver com lei. E de que lei que nós estamos falando? Deste planetinha pequenininho, orbitando um solzinho de quinta grandeza, de um sisteminha solar, de uma pequena galáxia, nesse multiverso, tudo isso é regido por uma lei e a gente vai querer que a nossa lei humana suplante. Então vamos falar de normas, mas não de legalização. Perfeito. Você falou de multiverso, né? Doutor, você acredita em dimensões paralelas e essas substâncias permitem acessá-las? É até uma ótima pergunta, doutor, porque quando você veio aqui há 1 ano e meio atrás, eu e o Maurício, a gente ainda não tinha atingido esse nível de expansão da consciência e de espiritualidade. Então, hoje é muito legal saber essa sua opinião. Pessoas que expandiram e conseguem já conversar sobre isso. Que bom, que legal. Legal. Faça sua pergunta de novo, Maurício, por favor. Se você acredita em dimensões paralelas e se, através dessas substâncias, sim, nós podemos acessá-las. Então, a segunda pergunta responde à primeira. Uhum. Essas substâncias permitem acessá-las. Portanto, eu não acredito que tem outras dimensões. Eu sei. Você sabe. Eu experimentei. Qualquer um pode experimentar isso daí. E o que seriam essas dimensões na sua percepção, na sua visão? Bom, existem várias dimensões. Uhum. Assim, como eu disse, é a possibilidade da gente sair da materialidade, sair dessa prisão que é a tridimensionalidade. Uhum. E é uma prisão porque é uma prisão mental, porque a gente acaba acreditando que essa mesa é sólida, de que você é um e eu sou outro. E isso é uma ilusão. Nós somos células de um único corpo. Nós somos um. E se a gente puder, com alguma tecnologia, botar um microscópio aqui dentro dessa mesa, nós vamos ver que ela é feita muito mais de espaços vazios, não materiais, do que coisas preenchidas. E assim é o universo. O universo é um grande vazio. Entre um corpo celeste e outro corpo celeste, existe anos-luz de coisas sem luz, de distâncias ali, sem nada. Como nada? O que tem? Então, a maior parte de tudo que existe é nada. Uhum. E, como assim, né? Te dá um nó na cabeça. Vai dizer que isso não é sólido? Então, vai lá, mete a canela nessa quina e me diz que isso não é sólido. Fica difícil de entender. Então, só podemos questionar tudo isso quando a gente poder ver tudo isso que está aqui sob uma outra dimensão. Então, fala-se de 4ª dimensão, de 5ª dimensão, de diversas dimensões que podem existir. Só que querer entender isso dentro da tridimensionalidade, sei lá, é como assim, às vezes a gente tem pouca ferramenta. Poucas palavras. E aí é como se fosse consertar um relógio com luva de boxe. Precisa de aparelhos mais finos. Esse aparelho mais fino é uma mente diferente, a mente meditativa. A mente meditativa, como o nome já está dizendo, pode alcançar tudo isso com meditação ou com essas substâncias. Ou com ambas. Ou com ambas, com certeza. Então, existe um cara, um cientista,
que ele passou muito tempo estudando o cérebro dos meditadores. Então, o cérebro, no momento da psicodelia, fica muito parecido com o cérebro de um meditador experiente. Os yogis da Índia. Os yogis da Índia. E o que acontece? Cai a rede neural padrão, derruba o ego e a mente expande. Só com respiração, alimentação e tudo. Mas, eu acredito, pode ser viagem minha isso aí, mas que esse recrudescimento dos psicodélicos vem exatamente para despertar a população de uma maneira geral que ela pode se utilizar dessas substâncias de maneira segura, de maneira orientada, para poder rezar. Isto é, para poder expandir, meditar. Porque para chegar num estado que um psicodélico pode deixar o cérebro respirando, precisa ser um yoga experiente, um meditador experiente. Anos de experiência. E muitos e muitos. Então, que esse movimento, essa recrudescência, vem para salvar a humanidade. Salvar a humanidade do quê? Dela mesma. Dela mesma. Tem um poema do Fernando Pessoa que diz: Senhor, livra-me de mim. Termina o poema. É uma oração bonita e que ele pede: livra-me de mim. Quer dizer, de mim, do meu ego, do meu engano, do meu sono. Cara, a gente vive num sono. Adormecido. 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 E a palavra é acorde. Essa palavra, para mim, tem três significados. Acorde, que é de acordar, desse sono profundo que nós estamos, vivendo nesse Matrix, achando que aqui nós viemos aqui para arrumar, trabalhar, ganhar dinheiro, e assim que a gente vai ser feliz, e trabalhar que nem doido atrás disso. E a grande maioria não consegue, então vai ser feliz como? Quando consegue, quer mais, né? E quer mais, quer mais, não tem limite. Então, acorde. Aí vem o segundo acorde, que é de entrar em acordo. E entrar em acordo com quem? Com aquilo que é sábio dentro de nós. Todo mundo tem, na interpretação do vinho, um Moisés dentro de si, que é o eu sou, aquele que liberta o povo escolhido, que é a minha alma, do jugo do faraó, que é o Egito, no símbolo. Então, entrar em acordo com quem manda, deixar de ficar achando que sou eu e entregar na mão do eu sou. Então, acorde, desperte, acorde, entre em acordo com o eu sou. Aí a gente vai começar a ver que a nossa vida começa a se transformar num acorde musical com a música das esferas, do cosmo. Entrar, alinhar a nossa lei interna, pessoal, com a lei do todo, harmônica, onde não tem felicidade, onde não tem infelicidade, onde não tem miséria, onde não tem competição, onde tudo é perfeito. Nossa, que sensacional. Magnífico, hein, doutor? Nossa. Mas, doutor, como que eu... Por exemplo, você era agnóstico e ainda existem... A maior parte dos seres humanos são, hoje em dia, mesmo os que frequentam alguma casa religiosa. Como a gente explica? Tem algum jeito de a gente explicar que tudo isso não são delírios químicos? Porque é o que eles falam. Isso é delírio químico. Tem algum jeito de a gente passar isso para eles? Tem. Uma coisa muito fácil e muito dentro do código material é resultado. É ver como é que fica a vida da pessoa. O resultado. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo o uso de ayahuasca. O que ela está fazendo com a vida dela? Observa. Como é que ela ficou mais feliz, como é que orientou. Claro que tem gente que fica patinando, mas isso não é culpa do enteógeno, e sim do uso que se faz dele. Do uso sem normas. Sem normas, sem objetivo, sem propósito. O uso recreativo. O uso recreativo pode dar mal, inclusive. Pode dar muito certo também, legal. Pô, já vi muita gente ter experiências maravilhosas. Assim. Então, mas a ideia é exatamente assim, fazer esse uso para mudar a vida.
Então, como a gente prova que aquilo não é delírio? Vendo como é que a pessoa fica. No pós. No pós, no dia a Quando dia. passa o efeito. Ó, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo e a ayahuasca. E meu pai, que é uma pessoa que eu respeito muito, né? Apesar de já não estar vivo, encarnado. E eu comecei a beber ayahuasca e na sessão do Natal eu intuí que eu precisava ir para aquela sessão. Uma coisa dentro de mim, e era no Natal. E era no Natal. Eu era bem novato. E aí eu fui para a ceia, né? Porque, na verdade, a gente sempre tinha o costume de jantar mais cedo, né? Para depois à noite, ou assistir a Missa do Galo, ou assistir a São Silvestre, que na época era à noite, enfim. E aí tivemos a ceia e eu pedi licença porque eu precisava ir para Campinas, onde eu bebia. Centro. E aí o meu pai ficou muito puto. Falou, que religião é essa? Que conversa é essa de rezar na noite de Natal que tira meu filho da mesa de Natal? Ele ficou muito bravo com isso. Nossa. Eu falei, pai, puxa, desculpa, eu entendo, mas eu vou mesmo assim. Porque eu precisava ir. E foi maravilhoso, foi muito mágico, por isso que eu precisava ir. Bom, tempos depois, o meu pai chega e fala para mim assim, filho, eu estou querendo ir lá beber esse chá. Eu falei, por quê, pai? Eu falei, cara, porque você está tão melhor. Você está um melhor filho. Estou vendo que você está ficando um melhor marido. Eu acho que você está dirigindo melhor, porque você é um puta de um pé na tábua. Você está sendo mais prudente. Que legal, acho que está te fazendo tão bem isso que eu estou querendo também experimentar. Então, é isso. Como é que se prova que isso não é um delírio? Do jeito que a pessoa está absorvendo aquilo e colocando aquilo para a vida dela. Porque não adianta nada fazer o uso dessa substância. E, como eu vejo, assim, eu acho para mim é um pouco complicado. Porque como eu sempre usei essas substâncias com fins de autoconhecimento, com fim espiritual, assim, de ver o jeito que as coisas estão sendo usadas. Virou um comercial, né? Comercial, e assim, me dói um pouco, apesar de entender. E isso atrapalha a legalização, atrapalha conquistar o respeito da ciência. Sim. Mas é a fase que a gente está. Talvez a gente precise passar por isso, né? Não tenho dúvida. Faz parte do caminho. Faz parte do caminho. Lá atrás eu já dizia isso. Falava assim, vai chegar uma hora que a ayahuasca vai se popularizar de tal maneira que vão ter abusos. Não até por maldade, até por imprudência. Porque uma das coisas que seduz, tanto que os grandes avatares, eles faziam os milagres de cura. Né? Fazia as curas das pessoas, porque quando cura, o cara não é qualquer um. Não é qualquer Zé Mané. O cara, ele cura. Aí, então, essa coisa da pessoa começa a beber o ayahuasca, aí ele entende que recebeu um chamado para abrir uma casa, para ser xamã, porque é legal. Você tem o respeito das pessoas. O ego entra aí, né? Mas não tenha dúvida disso. E aí a pergunta é essa. Isso é um movimento espiritual? É um chamado espiritual? É uma missão de vida? Ou é a porra do ego de novo dando rasteira no cara? Como já deu muitas em mim. Como já deu muitas em mim. E porque o ego, ele é importante dentro dessa... Ele não é inimigo. A gente só precisa saber depois que ele é um veículo só. Né? Ele não é quem manda. Eu passei alguns anos dirigindo o grupo, né, de ayahuasca. E eu sempre gozei de muito respeito das pessoas que lá estavam. Então, as coisas que eu dizia, eu precisava de muita responsabilidade. Um dia, uma mãe muito querida, que hoje é uma amiga muito querida, chegou, botou o dedo na minha cara e disse assim, você toma muito cuidado com as coisas que você fala. Eu falei, uai, por que você está falando isso assim comigo? Eu falei alguma coisa errada, alguma besteira? Ela falou, não, mas eu estou te dizendo isso
porque os meus filhos não filtram o que você fala. Tudo que você fala para eles é lei. Então você tem muita responsabilidade do que você fala. E esse dia foi muito legal, porque não é só os filhos dela. Ela também, o marido dela também. Todo mundo que estava ali no salão tem um nível de respeito e estão com o estado expandido. Então, o que é dito precisa ser dito com muito cuidado, porque você está colocando uma semente num campo altamente adubado, fértil, aguado, pronto para fazer brotar. Se você coloca uma ilusão, vai crescer essa ilusão. Você está colocando um software no hardware. Boa! Muito boa. Muito boa essa daí. Você está oferecendo um software num hardware prontinho para rodar aquilo ali. Zero bala. Zero bala. Então, eu tomava muito cuidado com isso. E quando eu ia falar uma coisa assim, que eu estava intuindo, que eu tinha recebido na força, até arrepia quando falo isso, recebido na força, porque tem muita ilusão achando que te recebeu na força. Eu tomava muito cuidado e fazia uma oração que dizia, assim, as palavras eram mais ou menos assim, é o seguinte, se eu me iludi, o problema é meu. Eu estou me iludindo. Eu que depois vou ter que bater com a cabeça nesse beco sem saída e voltar para trás e dizer, não era assim. Nenhum problema. Quantas vezes já fiz isso? Agora, aqui, eu estou num lugar onde eu não posso induzir as pessoas a entrar em beco sem saída. Então, me corrija. E nunca falhava. Assim, nunca falhou até então. E espero que nunca falhe. Porque é um pedido sincero, porque tem outras pessoas ouvindo. Então, se isso não tiver sentido, se isso tiver manchado pela minha vontade, pelo meu ego, maquiado por qualquer babaquice minha, me mostra e não deixa que isso saia da minha boca. Porque é o tempo todo se vigiando, porque, cara, nós somos seres egóicos. Mas aí Buda falava que é possível a gente dissolver o nosso ego 100%. Você acredita que nós, seres mortais não Budas, sejamos capazes disso? Olha, eu acredito que eu sou capaz de tocar piano igualzinho César Camargo Mariano. Agora, será que eu estou disposto a sentar naquele piano? Igual Mozart. Igual Mozart? Será que eu estou disposto a ficar, sei lá, quantas encarnações estudando piano para chegar nesse ponto? Mas que pode. Que pode. Então, os meditadores experientes, não estou nem falando de um Buda, eles conseguem dissolver o ego. Nós temos pessoas hoje que dissolveram o ego, né? Hoje, vivas. Provavelmente. O Eckhart Tolle... Olha, não sei. Eu acho que quem conseguiu dissolver o ego não é nem famoso. A gente nem sabe quem é, né? Tá em algum lugar aí, né? Sabe por quê? Vibrando só. Até porque se o cara dissolver o ego, ele não vai querer contar isso pro outro, porque contar para o outro está alimentando o próprio ego. Nossa, de ser famoso e tarari parará, né? Por isso que eu estou dizendo, provavelmente eles estão em silêncio e a gente nem sabe. Eles não são famosos. Por isso. Exatamente. Por isso. Porque ele sabe o que ele tem que fazer, a missão dele, e a missão dele... não é ficar dizendo que ele não tem ego. Sim, que ele é evoluído e tal. Ele é evoluído e tal. Falando sobre, voltando ali nas dimensões paralelas, a gente recebe muitas pessoas aqui no Lean, Nesse Lean 2.0, nesse né? Lean 2.0, que falam que tem contatos com seres extradimensionais. Você, em algum momento, já teve ou já ouviu algum relato sobre isso que você pode compartilhar com a gente? Que bosta! Eu não consigo não responder, né? Já tive, sim. Já teve? Já tive. Que eu julguei que tivesse... acredito, não tive, vai. Que eu vou ficar querendo minimizar aí uma coisa... Sim, já tive. Não é uma coisa comum para mim, né? Mas já tive acesso a seres
diferentes. Assim. E você acha que eles te ajudaram de alguma maneira, te trouxeram alguma mensagem positiva do ponto de vista espiritual? Sim. Não foi muita coisa não, mas clareou algumas coisas. E eu acho mesmo, assim, que dentro em breve, muitos de nós vão começar a fazer esses contatos, antes que a gente se autoextermine. Não é sustentável o jeito que nós nos relacionamos com a gente mesmo, como nós nos relacionamos com a natureza, com o poder, com dinheiro. Então, se a gente continuar fazendo tanta besteira, vai chegar um momento que assim, a gente está vendo pelas próprias situações ambientais que nós estamos, assim, segundo vários e vários estudiosos, muito próximo. Um já acha que a gente já passou do ponto de retorno sobre o aquecimento global, que não vai dar mais para consertar. Outros dizem que a gente está muito próximo de chegar, e outros acho que já passou. Então, de qualquer maneira, nós estamos colocando não o planeta em risco. Claro que não. Isso aqui já foi gelado, já teve dinossauro. Isso tem Gaia tem o caminho dela. Uhum. Agora, nós corremos o risco de ser exterminados. Aqui. A humanidade. A humanidade daqui. Então, para que isso não aconteça, para que a gente continue com o plano da evolução, cara, a gente tem que acordar. Rápido. E eu ia falar exatamente sobre isso. Esse acorde que você muito bem pontuou, e depois, antes, quando você falou que em algum momento de expansão você se sentiu no colo de Deus e que nós somos, né, parte de um todo, a minha dúvida para você é a seguinte: esse processo de consciência, ele é individual ou coletivo? Tous les deux. Todos os dois, eu acho. Ele é, acima de tudo, individual. Mas o individual nada mais é do que uma parte do coletivo. Como é que eu entendo isso? Assim, de uma maneira mais simples. Como é que eu entendo hoje? Que pode ser que amanhã eu tenha outra compreensão melhor do que essa para mim, eu mudaria. Mas é que, assim, de repente, para a gente ter essa experiência que nós temos hoje, o poder, a criação, teve que ter um movimento centrífugo. Começou a se expandir e se partilhou em fagulhas, em centelhas, e que somos cada um de nós. Mas para que essa centelha ficasse estável como unidade, como individualidade, ela tinha que ter alguma coisa para não voltar para a fonte, porque ela é a fonte, ela tinha que ter como uma espécie, vamos imaginar, de contorno, de capa, de roupa. Essa roupa é o ego, que dá essa noção centrípeta para dar a individualidade. Eu sou o centro do mundo, sou a pessoa mais importante do mundo. Esse é o ego gritando. O senso de identidade. Para ter o senso de identidade, esse movimento teve que ser centrípeto. O poder, Deus, centrífugo, a individualidade, eu, centrípeto, e o ego segura isso. Para que a gente tenha essa experiência de descobrir que é Deus. E aí, então, não precisar mais do ego, da individualidade, mas, porque assim, até onde eu sei, se é que eu posso dizer, sei, até algumas informações que eu tenho, esse é um jeito de evoluir. Tem outros jeitos. Quais, essa coisa... Quais, por exemplo? Não, por exemplo, se a gente for pegar bem próximos de nós, por exemplo, for entender a vida dos seres elementais, a vida teúrgica dos anjos, né? Que a gente pode entender os anjos como aquelas figuras de asas, católica, o querubim, né? Gordinho, pequenininho, de pintinho pequenininho. O querubim, pô, é um vexame aquele lá. Ou seres de uma hierarquia energética, de uma outra dimensão, que estão muito perto de nós, mas que têm... né, vida própria. Que tem outro sistema de evolução. Então, pegando, por exemplo, essas
duas espécies, diz que os anjos não têm livre-arbítrio. Ele faz aquilo que deve. E por isso meio que estão observando como é que essa maneira luciférica de evolução, de que tem o arbítrio. Sim, perdão, estou eu aqui distraído. Manda bala. De que tem o livre-arbítrio, é um tipo de experiência. Tem toda uma história. Tem um livro chamado Livro de Urântia, que conta essa história. É uma Bíblia desse tamanho. E que é muito interessante. Muito interessante. Você lê aquele livro e você fala, meu Deus, que piração é essa? O que ele conta? Ele dá uma outra origem da humanidade e conta essa história de que essa é uma experiência do livre-arbítrio. Que foram decididas por alguns arcanjos que a gente conhece. Miguel e tal, tem a ver com eles, essa história, com Micael, né? E que resolveram experimentar esse tipo de evolução. Vamos dar para eles o livre-arbítrio, um corpo, reprodução de macho e fêmea, né? Que é um tipo. Você vê. Uma visão, né? E vê uma experiência, que nós somos fruto de uma experiência, de um tipo de evolução em que usa o corpo e o livre-arbítrio, e as reencarnações. Mas todos os processos devem ter um propósito único, né? Então, aí é que eu falo, por exemplo, porque eu me sinto com luva de boxe consertando um relógio. Porque precisa dizer que todas as inteligências do cosmos têm um propósito único, para mim um dia se unificar a origem. A Seria fonte. isso, a fonte, da onde saímos. Mas, ao mesmo tempo, eu sou invadido por um... Calma aí, menino, você conhece muito pouco. Para dizer... Quantas dimensões você conhece? Quantos raças? Povos você conhece? Quantas raças? Cara, mal conheço eu mesmo. Tudo isso é fruto de intuição, de especulação, de exercício de pensamento, de leitura. Porque eu sou o tipo bully. Assim, o cara de pouca fé. Eu tenho muito pouca fé. Caramba. Verdade, eu tenho dificuldade com a fé. Você é mais aterrado. Olha, vamos pegar, assim, dos discípulos de Jesus, tinha dois nos extremos, Tomé e João. João era o Joãozinho, que era um adolescente, que tudo que Jesus falava, ele contemplava aquilo e entendia tudo que ele falava, pela simplicidade, pela devoção, pela fé. Até ingênuo, assim. E pela uma inocência, talvez. Inocência, acho que essa é a palavra. A palavra, melhor do que ingenuidade, sim, de uma pureza, de uma inocência. Na outra ponta ele tinha Tomé, que era um cabeção, um estudioso, que era um homem de muito pouca fé. Então, eu estou muito mais para Tomé do que para João. Muito mais. E eu acho que o ideal seria o tempero. Entre os dois. Entre os dois. Não ter aquela fé cega, especialmente no planeta que a gente vive e de que todo mundo quer enganar. Então é bom desconfiar mesmo. Né? Sim. Mas, por outro lado, ter uma abertura, uma inocência de criança, que eu acho que era isso que Jesus disse, vinde a minhas criancinhas. Né? Os adultos voltaram para o inferno, os outros se fuder, você não vai aprender nada. Vem só as criancinhas. Claro que não era isso. Claro que não era. Era a criança de cada um de nós. A criança de cada um de nós, que traz essa ingenuidade, essa pureza, essa aceitação sem resistência de algo que... que lindo, pronto. Né? Então, é um trabalho para fazer isso. Árduo. Árduo. E quando a gente morre, o que você pensa? Que a gente volta para essa fonte? O que acontece pós-vida? O que está aí dentro de você? Então, eu não acredito mais na morte.
Eu acredito em nascimentos Que legal. e planos e dimensões diferentes. Certo. E eu tenho uma tendência de acreditar nisso, aí é acreditar mesmo, não tenho convicção, de que a gente, quando morre, vai para um lugar compatível vibratoriamente com o nível de consciência que você conseguiu. Durante essa encarnação. Durante a última encarnação. E provavelmente tem um vetor, né, que pega todas as encarnações, porque eu acredito nisso. Isso para mim é fácil, que tem várias encarnações. E que esse nível de consciência resultante, quando você morre, você vai para esse lugar. Então, é como se fosse um crachá. A sua vida, seus praticados, seus pensamentos, enfim, as suas experiências deram um nível de consciência. E quando você morre, esse nível de consciência é o seu crachá. Quando você morre, você vai para onde o teu crachá permitir que você entre. E até que existam outras oportunidades de melhorar a consciência, até chegar à consciência total. Então, eu acho que o que guia para onde nós vamos é o nosso nível de consciência. E por que as pessoas talvez tenham tanto medo dessa morte que você já não tem? Eu acho que por falta de consciência. Porque, assim, esse planeta é muito sedutor. É muito sedutor. Essa coisa do corpo, essa coisa dos 5 sentidos. Então, e a gente, quando vem para cá, fica muito identificado com isso. Apegado. Muito acaba ficando apegado a isso. E morrer para nós, de um senso por senso comum, é aquela história de perda, de fim. Eu não sei se vocês assistiram o filme do Chico Xavier. Nossa, não, o filme dele Não, mesmo. o filme da vida dele, que é lindo, muito bonito. E tem um momento que ele já era o Chico Xavier. Sim. Ele era famoso. E ele estava fazendo uma das suas viagens, fazendo o trabalho dele, palestras e tal. O avião começou a tremer e começou uma gritaria. E o Chico Xavier começou a gritar. E começou a chamar por Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora! Aí o Emmanuel, que era o guia dele, que aparecia para ele, andava do lado dele, né? Pegou e disse assim: Chico, o que é isso? Você é o Chico Xavier. O que as pessoas que já estão tudo desesperadas olham para o Chico Xavier desesperado desse jeito? Tipo, fica tranquilo. Calma, você sabe que não existe a morte. Tipo assim, né? Não conheço o diálogo. Né? E aí eu sei que ele pegou, o Chico falou para ele: mas nós vamos morrer, eu estou com muito medo. Aí ele falou assim: vai morrer? Então, aprume-se e morra com mais elegância. Então, você vê que o Chico... Até ele. Até tu, Brutus. Até Chico Xavier. Então, eu falo com essa serenidade e até confesso assim, que desde criança eu tenho um certo fascínio pela morte. Não pela morte, pelo outro lado. Né? Querer descobrir. Querer né? descobrir. Querer descobrir. E o que vai ser o outro lado? Responder. Espírito aventureiro, assim. E querer responder essa pergunta, esse enigma. Né? De falar, tá, agora eu sei. Né? Mas, né, sem muito medo da morte, com essa compreensão que eu tenho hoje, mas será? Na hora que E chega, quando né? chegar, quando eu estiver no bico do corvo, eu não vou afinar? Que tipo de perguntas que você tinha para si mesmo em relação a esse momento? Nossa, assim, para onde eu vou? De onde eu vim e para onde eu vou? Que é a pergunta clássica. Que é a pergunta clássica. E eu tenho uma coisa que não sou só eu conheço outras pessoas. Não é tão raro isso. Que eu tenho saudades de um lugar. Eu sinto isso também. De um lugar que eu não sei qual que é. É. E que não é aqui. Como se aqui não fosse casa, né? Assim, para mim, aquela música do Milton Nascimento. Essa casa não é minha e nem é meu, esse lugar. Pô, era um hino para mim. Uhum. Eu sempre me senti um Xeno. O que é Xeno?
de xenofobia. Xeno é o estrangeiro. Eu sempre me senti meio um estrangeirão, assim, meio esquisitão, meio marginal. Não no sentido do bandido, mas de estar à margem. Na família, na escola, em tudo quanto é lugar. Como se não se encaixasse, né? Não, tudo esquisito. Eu sou igual. Tá vendo que não é tão raro os xenos? Sim. E sinto saudade de um lugar que eu vou ficando velho, eu falo, pô, acho que é do lugar de onde eu vim. E assim, eu sou doido para que não seja esse planeta mais. Um planeta com uma frequência um pouco maior, né? Cara, Tomara. meu, que não tenha tanta gente querendo enganar os outros, e tanta violência, tanta competição, tanto gente comendo gente, no pior sentido Nossa da Senhora. expressão. Exato. E nesse sentido, como que você vê a questão de vidas passadas, então? Então, é assim, foram mais experiências que tivemos para desenvolver a consciência. E Isso não é fé, doutor? Como que você fala que você não tem fé? não, não é que eu acredito, não é que eu Você sabe. que eu imagino, faz sentido isso para mim. É uma questão até racional. É muito mais do que não é para o lado da fé, não é para o lado do João, é para o lado do Tomé. Assim, para mim é racional, é lógico. É meio óbvio. Meio óbvio. Como é que explica que, de repente, a gente falou de Mozart, que Mozart, com 4 anos, tocava uma peça inteira, com 4 anos de idade? Ele só pode ter vindo... Eu estou falando de Mozart, mas pega esses virtuosos que faz qualquer coisa, desde pequeno, diferente. Ele já fazia isso muitas vezes. Ele veio com aquela habilidade na alma, isso que chamo de dom, é uma memória gravada de alguma habilidade que a pessoa já tinha. Claro, como eu disse, eu posso tocar como César Camargo Mariano, mas quantas encarnações eu vou ter que estar fazendo isso para um dia tocar? Pra chegar e com 4 anos de idade tá tocando, né? Tá tocando, né? Então, para mim, é racional. É isso aí. Faz sentido. É matemático. Faz sentido. E em relação a, por exemplo, eu tô vendo agora uma série que chama The Away. E é uma série que é um cientista, um cara, um médico mesmo, muito estudado, e ele tá estudando sobre a EQM. De um jeito nada ético. Experiência quase morte. Uma para experiência quem, de quase morte, né? Ele Exato. quer saber ele tenta descobrir o que está acontecendo pós-vida com pacientes que já passaram por EQM. Então ele acaba induzindo esses pacientes a experiências de quase morte e ele tenta analisar com dados o que acontece ali para provar cientificamente que existe algo pós a vida. Por que a ciência, ou talvez já aconteça, ela não estuda isso? O que acontece? Então, tem estudado, sim. Tem estudado. Isso aí foi já para o campo da fantasia, que como é o nome dessa série, eu quero dar uma espiada. É muito boa, chama The Away, em inglês. Tá. Away, O-A. É. Então, existe sim, são os estudos de EQM. Existe um livro muito interessante que chama-se A Prova de Deus, que foi escrito por um neurocirurgião de Harvard que teve uma meningite severa e ele ficou em estado de quase morte durante meses, em coma em meses. Caramba. E ele descreve, ele era ateu, não era nem agnóstico. Certo. Ele ateu, negar, não, Deus não existe. O agnóstico, ele falou, pô, deve existir uma inteligência maior. Mas o cara está lá, culpado, eu também aqui, vai aí, chefe, eu vou aqui. Né? Cada um na sua. Esse cara era ateu, esse neurologista, neurocirurgião. E ele descreve todas as fases e tudo que ele passou, né, nesse campo em que ele teve, que era um campo espiritual. Via a família sofrendo e tudo. E esse bem escreve um livro. Ah, é? Então, existem pesquisas, por exemplo, uma que é uma história do meu pai. Meu pai, ele... Era médico também? Não. Meu pai era um operário. Um operário
E ele, quando criança, ele caiu de uma árvore e teve uma fratura exposta no braço que gangrenou, que infectou. Ele teve septicemia. Ele ficou 1 ano internado no hospital. O cara sofreu, moleque, 9 anos de idade ele tinha. E Era daqui? São Paulo? ele estava em Campinas nessa época aí. Acho que sim. O Campinas ou Jundiaí. Mas ele conta que tinha vezes que ele via de cima da onde ele estava, ele via como se estivesse flutuando, ele via os médicos dizendo assim, e esse moleque não vai passar de hoje. E ele via aquilo com a maior tranquilidade, sem nenhuma emoção. Assim, num estado completamente diferente. E via, assim, no período mais crítico, ele descreveu que ele via que ele ia morrer, que os caras tinham dizendo que ele ia morrer, ele via a mãe dele, ele via tudo de lá de cima. Olha. E tem algumas experiências em UTI que colocam determinadas figuras que não é possível que o paciente veja. Ele só pode ver se ele estiver olhando de cima. E que passam em coma e depois fazem entrevista. Você viu alguma imagem? Ah, eu vi que aqui em cima tinha uma estrela, aqui um quadrado e tal, e tal, e tal. Coisas do tipo. Para poder pesquisar a consciência depois da morte. Então, se a gente admite que tem EQM e que tem... A gente pode começar a admitir que a consciência não está no corpo mesmo. Porque alguém que está em coma e tudo... A consciência a gente conecta, será? Será que ela está na nuvem? Poderia dizer que é um tipo de nuvem. Porque, assim, existe cursos de projeciologia. Você projetar a sua consciência. Isto é, e visitar, por exemplo, um lugar ou uma gaveta e dizer, dentro daquela gaveta tem um chaveiro, uma camisinha, um evangelho... tudo dentro do criado mudo de um cara. E ela foi desenvolvida, procurou desenvolver na Segunda Guerra para espionagem. Olha só. Caramba. Um poder desse, o cara quer matar o outro. Né? Essa é a humanidade. Mas que então a consciência não é fruto de reações químicas. Isso é uma coisa que a ciência não conseguiu provar ainda. Que não é fruto de uma reação química, por conta dessas experiências, de que ela pode ser projetada. Então a ciência estuda isso já. A gente tem um caminho para descobrir, talvez em alguns anos, igual a gente pensa com inteligência artificial, sim. ter mais luz sobre o que acontece pós-vida. Tanto principalmente no âmbito científico. Eu acho que sim. Eu acho que assim, tudo que a gente acha que é paranormal é porque a gente não tem tecnologia para poder entender. Então fica no campo do místico, da pseudociência, porque nós não temos ainda conhecimento e ferramenta para poder entender como aquilo funciona. Os espíritas, eles... fui dar uma palestra em João Pessoa, num lugar maravilhoso, CEAM, Centro Espiritual Alvorada Nova. É um centro espírita que trabalha com ayahuasca. E eles têm trabalhos sobre psicometria, psicofonia, ciência da espiritualidade, com os aparelhos, as coisas diferentes lá. Então, está evoluindo. Eles estudam esses fenômenos, procurando fazer uma conexão com a ciência, né? E porque a nossa ciência é prove-me e eu acredito, né? E aí, então, não acredito. Prove-me e eu sei. Eu acho muito triste, assim, que muitas vezes eu vejo entrevistas de grandes nomes, né? Eu não sei como que é para você, doutor, mas quando você vê... Parece que tem pessoas que eles vivem, por mais cultos, estudados que eles são, eles vivem numa superficialidade sobre a realidade absurda. E na medicina isso é muito comum. Dominante. Muito comum.
Por que será que acontece isso? Por tanto estudo, mas não desenvolve esse lado, né? Então, me ocorreu uma coisa agora, quando você estava falando, Maurício. Lembra de umas figuras que tinham, uns livros, que tinham umas figuras que eram tudo uma coisa que a gente não via nada. Aí você dava uma envesgada, Sim. aí Um cachorro. vinha um cachorro tridimensional. Ele saía do papel. Lembra disso aí? Aham. Que é uma coisa mais ou menos assim. Que é um determinado momento, mas precisa ter a vontade de querer enxergar além daquilo que eu estou vendo. E aí eu começo a ter uma outra compreensão do mesmo fato. Agora, assim, muitas vezes a ciência endurece. Ela endurece. E é uma coisa assim meio que insana isso daí, meio que porque assim não tem, assim, você só acredita se for científico, mas não tem nada mais volátil do que a ciência. Uma coisa que hoje é verdade, a própria pessoa que provou que aquilo é verdade passou o resto da vida tentando provar que ela estava errada. Esse é um verdadeiro cientista. Pela ciência, a Terra já foi o centro do universo, né? Já foi plana. Já foi plano. E tem uma turma que Tava querendo voltar, né? Eu tenho vontade de um dia conversar com um terraplanista legal, assim, ter uma conversa. Um cara Entender. que entender. estuda realmente, Tudo né? que eu li e vi assim, né? Não faz sentido. A gente recebeu aqui um filósofo da física, né? É bem interessante, né? É alguém que filosofa sobre as teorias da física. Ele falou pra gente que a física, ela é pautada em teorias. E as teorias não necessariamente são explicáveis. Elas são teorias. Teorias. Então, você, baseado em teorias, você estuda a física. Só que o papel dele é filosofar em cima das teorias da física. E segundo ele, a próxima grande revolução que virá, depois da Revolução Industrial, tecnológica, agora será a revolução da ciência da consciência. Então, a gente Bingo. achou super incrível isso, né? É isso aí. Quando chegar esse momento, quem sabe É isso. a ciência e a espiritualidade possam se unir de fato. É isso. E eu acho que isso, quem vai fazer essa aliança, esse casamento, serão os enteógenos. Muito bom. isso aí. Anto. É E isso. falando dos enteógenos, de que lado você tá? Mais para João ou mais para Tomé? No sentido de que lá atrás, quando você tinha seus 20 e poucos anos, você coincidentemente, a gente sabe que não existem coincidências, talvez sincronicidades, você foi apresentado por 2 vezes, chamado para fazer parte daquela cerimônia de ayahuasca. Você acredita que isso foi um chamado da espiritualidade para você? Acredito. Tá mais para João, Olha, então. eu sei que fui chamado. Porque uma das coisas que me aproxima muito da vida espiritual é exatamente a possibilidade de eu me sentir uma ferramenta, de ser usado por uma força mais inteligente que eu para servir. E é muito gostoso. E não é uma coisa rara, é isso. Muita gente sente isso. Um mensageiro, assim. Disso. Não Uma sei ferramenta. se a palavra é um mensageiro, mas uma ferramenta. Assim, alguém que é usado para poder fazer alguma coisa espiritual. E eu sei que aquilo não é meu. Assim, eu sinto que não é uma memória celular. Não sou eu. Eu estou soprando uma coisa, mandando fazer uma coisa. E todas as vezes que isso acontece é muito agradável. Muito agradável. Então você acredita, você não acredita, você sabe que foi um chamado. Foi um chamado. Assim como eu sei que num determinado momento eu tinha que voltar os olhos para a psilocibina e contribuir para a legalização, para a normatização dela. E estou nessa correndo risco, inclusive. Porque nem sempre o CRM vai entender isso de uma maneira como é feito.
uma maneira correta. Então, Os cogumelos, eles são fungos, certo? são fungos. Então, eu vi outro dia um documentário falando que o metrô de Tóquio, para eles chegarem num mapa ótimo, eles colocaram a cidade de Tóquio e deixaram os fungos encontrarem um caminho ótimo. Então, eles transformaram o metrô através da inteligência dos fungos. O mapa do metrô de legal. Tóquio é através da inteligência que os Que fungos massa. escolheram um caminho dentro de um labirinto. Essa você foi Que longe, massa, cara, que muito massa. louco. Essa foi fundo. É o snorkel. Você acredita que eles, então, têm uma inteligência própria? A gente sabe disso já. Que isso é chamada rede micelial. Eles têm uma rede que ligam a floresta inteira. Eles são a internet da floresta, os fungos. Existem já estudos que colocam que quando uma praga começa a dar na borda de uma floresta, essa rede micelial vai informando da agressão que vem vindo e as árvores, os seres, as plantas todas vão arrumando defesa para quando essa praga chegar, ela rapidamente ser detida, porque foi informada. E quem informa isso é a rede micelial, que são os micélios, é onde que os fungos se reproduzem. Vão lançando fiozinhos e criam uma rede. Como se fossem neurônios dentro de um cérebro. Como se fosse a internet da selva ou os neurônios da selva. Carregando informação de um lado para o outro. De um lado para o outro, que visa o equilíbrio de todo o ecossistema, de toda a floresta. E você- Não só apenas dos fungos. Você tem alguma intuição de onde vem essa inteligência deles? Porque eles não têm cérebro igual nós, seres humanos. Então, olha que interessante. Se a gente for colocar a vida como a grande obra alquímica, o Ouroboros, que tem várias cordas, né? várias fases. Uma fase importante do trabalho alquímico é, assim como tem a calcinação, decantação, tem a putrefação. Só que fala putrefação, para nós é podre, fedido, estragado, não presta mais. A putrefação é uma fase importante onde a vida, já no final, quando a vida que não é material se esvai e toda a matéria que foi emprestada para sustentar aquela vida, seja de uma planta, seja de um animal, seja de um ser humano, ela tem que ser devolvida para o planeta. Não sai daqui. E quem faz essa devolução, na magia egípcia, é Anubis, o senhor do karma. Na natureza é o cogumelo. É ele que dissolve as árvores na floresta, né, e apodrecem elas, e elas vão devolver o cálcio, o fósforo, o nitrogênio para o solo e a energia dela Esse é o propósito do fungo. do fungo. E os fungos psilocinos, o que eles vão Que fazer? seriam os cogumelos mágicos. Os né? cogumelos Que nem mágicos, todos são, né? que nem todos são. Tem vários que são comestíveis, outros funcionais. Esses, O champignon, né? O por shiitake, o exemplo, shimeji. shiitake, ou mesmo esses funcionais que estão mais na moda, o cauda de leão, juba de leão, cauda de peru, que são cogumelos funcionais, mas que não são psicoativos, né? E então, conosco ele faz a mesma coisa. Ele faz com que a gente morra em vida. Quando dentro de uma experiência psicodélica, é muito comum morrer para depois renascer. O que será que faz um cogumelo ter esse componente psicoativo e o outro não? O que tem ali? Ah, sei lá. Pergunta para o cara que criou essas bagaças todas aí. O que faz com, né, nascer com... Bom ou mal. É, Tipo, a maconha, por exemplo, é uma planta igual a outra, mas ela tem esse componente também. olha, eu não tenho essa visão utilitarista, dizer que tudo que existe aqui para servir à humanidade, né?
Sim. Que pode ser que não seja nada a ver. A gente não é o centro de nada. De repente, o centro de tudo isso é um vírus. E a gente está aqui só para poder cumprir o propósito do vírus. Sei lá. Mas, assim, a nossa tendência é achar que essas coisas vêm para nos auxiliar. Então, por isso a gente chama de plantas maestras, né? Plantas de poder, que estão ali para nos servir. Assim como algumas estão para nos servir também como alimento. Mas, por outro lado, será que todo mundo está aqui para nos servir? Que nós somos os queridinhos de Deus no planeta? Sei lá. Uma boa pergunta. Vai que o negócio dele o bicho dele é o tamanduá. A formiga. Tem uma música do Gilberto Gil que Deus volta, né, para a Terra para ver como é que ficou a criação. Só que ele volta como um tamanduá. Ele volta. É uma música muito interessante dele. Então, sabe-se lá o propósito de cada criatura nesse planeta aqui. Com certeza não é para servir a humanidade, porque tem umas que nunca nem entram em contato com os seres humanos. Tipo o fundo do mar. Tipo as regiões abissais do fundo do mar. Não entram em contato e elas estão lá, então por quê? Qual é o propósito delas estarem lá? Um ótimo ponto. Né? Então, não é esse propósito antropocêntrico. Né? Isso é o ego do ser humano. Isso é o ego do ser humano. Mas que a gente pode usar o recurso da natureza para nos auxiliar, como a gente faz com comida. E por que não com alguma coisa que desperte a consciência? Agora, se eles estão lá só para despertar a nossa consciência, eu acho que esse movimento humano vem para que isso esteja mais disponível e desmistificado. Ou desmitificado. Porque, assim, nos anos 70, houve assim, uma campanha de demonização dessas substâncias. Década de 70. Aí, pelo governo do Richard Nixon, que por uma questão de guerra contra as drogas, resolveu lá, sabe-se por quê, colocar no mesmo balaio da cocaína, da heroína, colocar o LSD, a psilocibina, o peiote. Será que não era por causa do movimento hippie? Então, o movimento hippie, ele contribuiu, não vou dizer que ele contribuiu, ele usou o movimento hippie, que foi um movimento de consciência, mas que foi contra o governo. Era um momento que estava havendo, os Estados Unidos estava metido em guerra, e os hippies diziam assim, faça amor, não faça guerra. Cara, que coisa mais correta do que isso? Que alguém que está querendo guerrear, você dizer para o cara assim, pô... Para com isso, pô. Vai transar, cara. Relaxa e goza. Relaxa e goza e para de ficar atacando pedra nos outros. Né? Era um movimento de consciência, mas era um movimento de contracultura que se chocando com o estabelecido. E aí, sei lá, a gente nunca sabe da missa um terço, né? De que tem por trás dos donos do mundo. Mas resolveram colocar no mesmo balaio a substância do seu próprio povo originário, o próprio indígena americano lá que usava o peiote no deserto ali, e proibiram tudo aquilo ali. E não só proibiram as substâncias, como acabaram com as pesquisas. Os grandes cientistas da psicodelia nas universidades americanas foram perseguidos, foram tudo mandados embora. Caramba! Eu considero isso, pode ser exagero meu, mas eu não acho. Assim, semelhante à queima da biblioteca da Alexandria. Nossa! O atraso que isso deu na ciência da saúde mental. Um retrocesso. Uma parálise, não foi nenhum retrocesso, parou, interrompeu coisas que já estavam bem adiantadas no estudo dos transtornos mentais. E quando que voltou? E está voltando agora. E eu acredito que a questão da ayahuasca é uma dos precursores disso. Então, hoje o DMT está sendo estudado
na Universidade do Rio Grande do Norte por um cara muito legal, gosto muito do Draulio, o Draulio Araújo, fazendo um trabalho lindo lá. O que ele está fazendo? Estudando os efeitos do DMT no cérebro. E chegando com coisas que a gente que usa sabe, mas ele colocando na linguagem científica. É isso que precisa ser feito. Então, isso precisa ser feito com a psilocibina também. Quanto mais trabalhos... Porque não adianta chiar. Enquanto não passar pelo crivo da ciência, não vamos normatizar essas substâncias. Assim é e assim será. Paciência. E nos Estados Unidos, já voltou a ter esse movimento também, de uma maneira bacana, igual você faz? Nos Estados Unidos é o que mais produz trabalho científico em psicodelia. O segundo lugar é o Reino Unido. E o terceiro, é o Brasil. Que legal, nós outros. Parabéns, hein, doutor? Nós, assim, existe assim, um avanço aqui no Brasil. Isso muito me orgulha. E, então, hoje, assim, eu faço parte do quadro, ajudei lá um tempo, e dou aula na pós-graduação do Alma Viva. O Draulio Araújo me pediu para dar uma aula na pós-graduação que ele tem na Universidade do Rio Grande do Norte. E eu mesmo juntamos um grupo e vamos fazer uma pós-graduação ligada a uma universidade da Paraíba, só que vamos fazer não só em PAP, em enteogenia terapêutica, trazendo os povos originários para dar aula para a gente. Então, não dá para a gente aprender sobre essas substâncias sem conversar com quem já tem usado isso há muito tempo. De dizer como é que eles usam, como é que é o saber deles. Então, a enteogenia terapêutica, essa pós-graduação, ela tem a ver exatamente com esse aspecto o poder gerador do Deus interno que essas substâncias têm. Então, não é só o aspecto molecular e mental, é o aspecto físico, mental e espiritual dessas substâncias. E aí estamos chamando dirigentes de igrejas, padrinhos, enfim, e gente que lida com isso na prática e montando 360 horas de aula para montar uma consciência crítica sobre essa substância. Ó, que legal. Então, o que o xamã que te recebeu lá atrás, que falou, pô, militar, médico, não precisa pegar fila, pode passar porque eles podem nos ajudar. Agora vocês estão chamando também entidades religiosas e outras pessoas para também corroborar para essa tese. Porque assim, no meu ponto de vista, não é só quando nós vamos normatizar, é como nós vamos normatizar. Porque o meu medo, minha preocupação é que, por exemplo, se normatiza, mas só quem tem CRM pode utilizar. Ou então quem tem CRM e CRP, quem for médico ou psicólogo. E engessar, enclausurar um saber que já existe há milênios numa medicina sagrada. E a nossa medicina, arrogantemente, não pode colocar. Fica numa bolha. Fica numa bolha. Porque existem estudos antropológicos, não é só para cura. É para transcendência, é para organização social, espiritual, da tribo. Então, não pode ficar num gueto, aprisionado. Então, o cuidado que a gente tem que ter não é só quando, mas como nós vamos fazer isso. Porque o meu sonho é que essas substâncias, num futuro próximo, possam ser utilizadas em consultórios de rua, do lado da Cracolândia, por exemplo. Porque uma das suas indicações é exatamente romper com a dependência química. Caramba, genial, hein? E para chegar em mais dados, existem pessoas, cientistas, médicos, fazendo esse tratamento em animais, porque eu acho que muito do tabu que tem é o humano usar isso nesse âmbito científico.
Não. no macaco, no rato? Não conheço nenhuma, assim. Não conheço. Não porque conhece. a gente quer essas substâncias para uso humano, exatamente pela capacidade que ela de dar mais consciência. Então, mas se a gente usasse num macaco, por exemplo, e um cientista conseguisse provar cientificamente que aumenta a consciência, a habilidade motora do... Não, isso a gente já sabe. A gente agora quer saber se isso resolve problemas que a nossa medicina oficial está resolvendo muito pouco, que é depressão, que é ansiedade, que é dependência de álcool, de drogas, de traumas que modificaram a vida inteira de uma pessoa, que podem estar na raiz de uma depressão, de uma ansiedade, de tudo isso. E então, nós estamos correndo atrás disso. Entendi. É bem mais profundo, impactante. Né? E principalmente, como a gente está vendo os efeitos benéficos, de estar procurando se não tem nenhum efeito ruim nisso. E isso precisa ser feito. Um efeito colateral. Um grupo vai pesquisar para que é bom e outro grupo começa a pesquisar se realmente não estamos correndo risco a curto, médio e longo prazo. Então, se passa pelo leite, se atrapalha a gravidez. Então, tudo que tem interesse, as pesquisas têm sido voltadas para poder dizer isso serve para fazer isso. No ser humano. No ser humano. Mas o mais incrível é que, por exemplo, um canabidiol, né, hoje em dia já é utilizado em casos. E do meu ponto de vista, dado que muitos países, mundo afora, liberaram, inclusive para uso recreativo, né, é ainda um tabu ainda maior. Só que dado que o canabidiol já foi aprovado do ponto de vista médico, não seria mais fácil a psilocibina também seguir esse mesmo caminho? Eu acho que sim também. Porque se a gente percebe, estudando para uso médico, para que ela faz bem? Para que ela não pode ser utilizada? Porque não pode ser usada por todo mundo. Se você vai usar um enteógeno para alguém que um esquizofrênico, ele pode reagudizar. Uhum. Então, Pode o quê? Ter um surto de novo. Reagudizar a doença dele. Se vai dar para uma pessoa, por exemplo, que tem um transtorno bipolar, ela pode entrar em processo maníaco. Não pela química, mas pela experiência psicológica que ela teve. Então, isso é algo que, uma vez a gente estudado, para quem não pode, quais os riscos, para que serve, então a substância já fica mais conhecida e aí ela pode, de fato, se expandir para outros tipos de uso. Né? E fica mais fácil, porque se passou pelo uso terapêutico, pode ficar mais fácil. Muito bom, hein, doutor? Sensacional. Posso falar uma coisinha? Da última vez que você veio aqui, a gente fez a pergunta Lean para você da máquina do tempo. A gente perguntou para onde que você queria ir. Lembro. Você até se emocionou falando que você queria ter uma oportunidade de conversar com Jesus. Né? Agora eu te pergunto, se você pudesse bater esse papo gostoso aqui que a gente está tendo, só que com você mesmo, mas o Dr. Wilson lá de 20 anos de idade, o que você falaria para ele? Cara, não desista de querer expandir a sua consciência, porque você vai ter muito trabalho com isso. Porque é interessante que uma coisa contada pela minha mãe, de que quando eu tinha 3 anos de idade, eu não lembro disso, que ela olhava pela porta da cozinha e via que tinha um pé de ameixa e eu ficava rodando em volta do pé de ameixa e soprando. Até eu ficar muito tonto, e aí eu caí e ficava olhando o céu. E ela veio dizer para mim assim, por que você faz isso? E segundo ela, eu disse para ela, não sei, mãe, vem fazer para você ver como é bom. Então, desde 3 anos de idade, que eu estava inconformado com o estado alterado de consciência, que é esse, eu querendo voltar ao meu estado original de expansão da consciência. Então, desde os 3. Desde os 3. Então, se eu chegasse aos 3, em vez de aos 20, eu ia dizer, o moleque maluco,
continua, porque você vai entender por que você quer fazer isso. E vale a pena, né? Que vale a pena. Pô, muito bom. Gostou de estar aqui novamente com a gente? Muito agradável. Nossa, foi muito sensacional. gostoso, Nossa, é uma muito legal. delícia recebê-lo, viu, doutor? Vamos ver se a gente não demora tanto tempo assim, né, para te receber novamente. Que legal. E para quem chegou até aqui, qual né? que é a palavra? A palavra é expansão da consciência, né? Para a gente saber quem chegou até o final aqui, teve essa aula fantástica com o Dr. Wilson Gonzaga. Escreve aí nos comentários, expansão da consciência. Exatamente. A gente também sempre fala que se essa aula, se esse conteúdo aí te impactou de uma maneira positiva, imagina que legal se você puder impactar alguém que você ama, um amigo, um familiar. Então dá aquele compartilhar aí, manda no grupo da família. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Ajudem bastante. E também conheçam, né? Conheçam aí que o Dr. Wilson Gonzaga tá aqui na descrição, os meios de vocês acessarem aqui os conteúdos dele. Tem vários cursos, né? Várias formações também que você tem, né? Nesse momento a gente está dedicado a formar pessoas para compreender o que são os enteógenos. E a gente tem um workshop, que é um fim de semana, e que depois tem uma pós-graduação aí mais consistente, com vários professores lá. Da enteogenia terapêutica. Terapêutica. E, doutor, se quiser deixar uma última mensagem aí pro pessoal lá de casa, que tiver no seu coração, a câmera falar com eles lá. Pode ser o mais simples que for. O que está no seu coração. É isso. Que tem a ver com a conversa de hoje. Para de ficar procurando Deus fora. Nada contra as igrejas, nada contra os sacerdotes, nada contra os livros. Mas chegou a hora da gente entender que o verdadeiro templo é o nosso corpo. Que o verdadeiro mestre fala dentro desse templo, com uma voz mansa e serena. E que o livro dos livros é a mente, pelo Tenkelela. Então, ache e receba o sagrado dentro de você mesmo, porque aí é que ele mora. Nossa. É isso aí. Chave de ouro. Chave de ouro, sempre uma honra. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, doutor. Legal. E quando você estiver por aqui, por São Paulo novamente, você dá um toque Que pra agora gente. vai estar lá em Alagoas, né? Ceará. Ceará. Aproveite esse momento, viu? Continue na sua missão e na sua expansão da consciência. Isso aí. Muito obrigado. Grato. Deixa um tchauzinho aqui. Dá um tchau pro pessoal. Tchau. Valeu, galera. Expansão da consciência. Boa.